Bom dia, turma do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã para a nossa aula de ensino religioso, não é? Quando fala em ensino religioso, a gente lembra logo de quem? De Deus, de fé, de paz, de concentração, não é verdade? De calmaria, porque Deus é isso tudo, né? Deus é concentração, Deus é calma, paciência, respeito, justiça, verdade. Ou seja, Deus são todos os valores humanos e muito mais que a gente conhece. E é nessa certeza desses valores humanos que a gente conhece, né? Que a gente pratica esses valores humanos, que deve praticar, que a gente começa essa nossa manhã de ensino religioso. E hoje, na nossa manhã de ensino religioso, nós vamos falar de quê? Respeito à diversidade religiosa, né? Que a gente já vem falando muito no passado, das nossas aulas. Respeito à diversidade religiosa, né? Por que você tem que respeitar a diversidade religiosa do outro? Isso é importante, você respeitar a diversidade, religiosa do outro. Isso conta muito. Isso faz bem para a alma, faz bem ao coração. Vamos falar também do Brasil, riqueza de diversidade religiosa em harmonia. Quando você tem uma diversidade religiosa, você começa a respeitar a diversidade religiosa do outro, você começa o quê? A ter harmonia. Não há conflito, não há guerra, não há discussão, não há confusão, porque está tendo o quê? Respeito. Certo? A gente vai ver o quê? Que a gente tem direito o quê? Direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Isso é muito importante. Direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A gente é livre para fazer nossas escolhas, certo? A gente é livre para fazer nossas escolhas. Hoje a gente vai falar de diversidade, direito, respeito à diversidade religiosa. E esse texto que eu vou falar para vocês vai ser exatamente o texto em que vocês vão responder algumas questões pessoais, claro, sua opinião, que quando eu for corrigir não está certo nem errado, porque é a sua opinião, e também do texto, para você ficar se orientando de alguma coisa, para você ficar sabendo de alguma coisa, alguma informação, mas é em relação à diversidade religiosa, respeitando a diversidade religiosa. Você já parou para pensar se você respeita a diversidade do outro, religiosa? Não, professora, não concordo, não gosto do meu colega porque ele vai lá para a religião tal e pratica isso e tal. Esquece, Sua amizade é sua amizade. A religião que ele pratica, o que ela pratica é outra coisa que você tem que respeitar. Como eu já disse em outras aulas, nem todo mundo pode seguir a sua mesma religião. Nem você pode seguir a religião do outro se você não quer, É questão de respeito, é questão de escolha, certo? Mas temos que respeitar, tá bom? Você não pode acabar a amizade com ninguém por causa disso, porque diversidade religiosa, claro que existe, só que você tem que aprender a respeitar. Melhor você ficar com amizade do que você perder, Por questões de pouquinha coisa. Então, nosso texto hoje ele tem um tema Brasil, riqueza de diversidade religiosa e harmonia, que é exatamente isso aqui. Brasil, riqueza de diversidade religiosa em harmonia. Olha só, o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa, uma mistura, uma grande diversidade religiosa. Em função da miscigenação, da mistura cultural, fruto dos vários processos imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões e uma tendência de mobilidade entre elas, certo? A gente tem várias religiões aqui no nosso país devido à miscigenação da imigração, dos imigrantes que vieram para cá. Então a gente teve acesso a essa diversidade de religião aqui no nosso país. A população brasileira é majoritariamente cristã, 89%, certo? Maioria cristã, 89%. Sendo sua maior parte católica, 70%. Herança da colonização portuguesa,
O catolicismo foi a religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 1891, que instituiu o Estado laico, certo? Existem muitas denominações cristãs no Brasil, certo? Não existe só uma denominação religiosa cristã no Brasil, não. Existem várias denominações. E quais são essas que você pode ter acesso? Há igrejas protestantes, pentecostais, episcopais, metodistas, luteranas e batistas, certo? Olha só o que eu estou dizendo. Existem muitas denominações cristãs no Brasil. Há igrejas protestantes, pentecostais, episcopais, metodistas, luteranas e batistas, certo? Temos também mais de 1,5 milhão de espíritas ou kardecistas que seguem a doutrina de Allan Kardec. Existe ainda os seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, uma minoria de judeus, muçulmanos, budistas, neopagãos e os seguidores do candomblé da Umbanda, certo? Então tem essa mistura, tem essa diversidade, vocês estão vendo aí essa diversidade religiosa que existe aqui no nosso Brasil, né? Você não pode dizer que existe somente determinada religião, não. Existe uma mistura, né? E existe aquelas pessoas ainda que não têm religião, que você também tem que respeitar, certo? Assim como você respeita o seu colega que é protestante, né? Que é budista, né? Que pratica lá o candomblé, você também tem que respeitar essas pessoas que também não têm religião, certo? Você não pode jamais, como é que se pode dizer, pressionar uma pessoa a querer uma religião que ela não sente vontade, não se sente bem, certo? Você pode até falar de Deus para ela, mas você não pode ficar induzindo, tá certo? Respeito acima de tudo, respeito. O último censo revelou que 7,4% da população, cerca de 12,5 milhões de pessoas, se declarou sem religião, certo? O levantamento do censo, quando ele faz isso, né, perto das pessoas que religião você pratica, as pessoas vão dizendo, 12,5 milhões de pessoas declararam que não tem religião nenhuma, certo? Não praticam nenhuma religião, certo? A Constituição brasileira afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável e que a proteção aos locais de cultos e suas liturgias é garantida por lei, certo? Então, a Constituição brasileira afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável e a proteção aos locais de culto e suas liturgias é garantida por lei, né? Vocês lembram que teve uma parte de religião que a gente viu, não é? Que são garantidos por lei, os lugares, né, que tem celebrações religiosas, não é? Então tá aí, ó. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular, certo? Então a gente vê aí, ó, que a pessoa aqui, ó, onde diz direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, certo? Toda pessoa ela tem liberdade de mudar de religião a hora que ela quer, né? Motivos tais que elas têm. O motivo dela, ela quer mudar, ela pode mudar, ela pode voltar. É direito dela. A gente não pode ficar, não é? Falando por causa disso, né? De manifestar ou não sua religião, né? Como diz, pela prática, pela observância. Pode praticar sua religião isoladamente ou coletivamente. Fica à disposição de cada pessoa, certo? Fica à disposição de cada pessoa. E nós, né, devemos o quê? Respeitar a decisão de cada uma delas.
certo? Esse foi o nosso texto falando sobre diversidade religiosa. O que é que você vai fazer em casa? Em casa, eu vou postar esse texto bem bonitinho lá na folha, vou colocar as questões, você vai responder e mandar para mim, certo? E o que é que vai dizer cada questão? A primeira questão vai perguntar por que é importante respeitarmos a religião do próximo. Na sua opinião, por que é importante respeitarmos a religião do próximo? Aí escreve. Como as pessoas podem demonstrar o respeito à religiosidade dos outros? De que forma as pessoas demonstram respeito à religiosidade dos outros? Você lembra de tudo isso que a gente falou aqui? Você lembra do texto que eu disse para vocês agora, que a gente falou, para poder responder, certo? E lá no texto você vai procurar o que afirma a Constituição brasileira em relação à liberdade de consciência e de crença. Né? De acordo com a Constituição brasileira, afirma o quê? Que é inviolável e que a proteção aos locais de cultos e suas liturgias é garantida por quem? Por lei. Certo? Então você vai observar lá as questões, tá certo? Você vai pesquisar e vai fazer lá na sua folhinha. Você pesquisa bem direitinho, você que for opinião sua, você coloca a sua opinião. Se for para tirar do texto, você tira do texto, tá certo? Responde e manda para mim. E na próxima aula a gente faz a nossa correção, tá certo? Mas não deixe jamais de responder as atividades e mandar para mim, que eu estarei aqui à disposição. Tá bom? Não esqueça, o nosso texto é Brasil, riqueza de diversidade religiosa em harmonia, tá certo? Eu disse só essas 3 perguntas aqui, mas pode ser que tenha outras perguntas, tenham mais perguntas, tá certo? Referente ao que a gente estudou hoje, tá? Com relação ao texto ou perguntas, né, pessoais que você deve responder também pessoalmente, tá certo? A sua opinião. Não esquecendo de sempre respeitar o quê? A opinião do próximo, que isso é muito importante, tá certo? De extrema importância você respeitar o próximo. Então você não esqueça, na próxima aula eu estarei aqui esperando por você para fazer o que? A nossa correção. Quando você manda a tarefa para mim, que eu digo ok, certo, bacana, obrigado, eu estou dando uma resposta de recebido e não a resposta de corrigido, vamos? Certo? Vamos ficar tirar essa dúvida. Tem gente que acha que quando eu coloco ok, obrigado, tudo certo, né? Tudo bem, está corrigido. Não. A correção a gente faz sempre na aula seguinte, né? Na videoaula. Então você faz a correção, certo? Junto comigo, que é pra gente saber o que está certo e o que está errado. Tá bom? E não esqueça, na próxima aula eu espero por vocês. Fiquem com Deus. Meu abraço cordial a cada um de vocês, tá certo? Mil beijos e até a nossa próxima aula.